Muchas gracias. Eu vou falar em português porque é mais fácil para mim. Vou tentar falar o mais devagar possível para que me possam entender, mas se tiverem alguma dúvida, interrompam-me e eu voltarei a explicar. Fala mais devagar, seguro que entendo. Sim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito à Universidade da Extremadura e também ao Museu Helder de Alvear, à professora catedrática Maria del Mar Bartolozzi e também à Maria de Jesus, à doutora Maria de Jesus, que nós conhecemos a Ávila, mas espero que é escocheiro. Esta oportunidade de estar aqui e falar um bocadinho sobre o Museu Coleção Berardo. A realidade portuguesa é uma realidade muito diferente da espanhola, talvez não seja muito diferente, mas um bocadinho diferente. É um país que tem mais fechado que a Espanha e como convidaram para falar sobre coleções privadas que passaram a públicas, eu achei que era importante, antes de falarmos um bocadinho como apareceu a coleção Berardo, como se constituiu a coleção Berardo, achei que era importante falar-vos um pouco do colecionismo em Portugal, que foi sempre um colecionismo muito tímido, muito fraco, muito tímido, porque os colecionadores portugueses são os colecionadores que não gostam de se mostrar e portanto, foi difícil. Só muito tarde se conseguiu perceber quem, de facto, começaram a aparecer as coleções, algumas coleções. Portanto, eu vou-vos fazer um bocadinho esse primeiro início do que foi o colecionismo em Portugal. Bom, colecionar estimula o nosso cérebro, como todos nós sabemos, e principalmente o nosso cérebro no nosso centro de prazer. E por isso talvez se explique como é que o colecionismo tem estado ligado desde sempre ao ser humano, desde sempre que todos nós fazemos pequenas coleções. De acordo com um estudo que eu achei interessante dizer-vos isto, se calhar já sabem, mas de acordo com um estudo em inglês, 1/3 da população mundial faz qualquer tipo de coleção. O colecionismo esteve na origem de muitos museus públicos que nunca teriam tido um desenvolvimento tão rápido no final do século XIX, no século XX e no século XXI, se não fosse esta relação entre o privado e o público, porque o privado veio possibilitar, como nós temos vindo aqui a ver nas conferências anteriores a mim, o privado de facto veio enriquecer a coleção dos museus públicos. E, portanto, é extremamente importante esta relação que se estabeleceu e que começou a ser mais forte a partir do século XIX. No entanto, em Portugal, onde os recursos económicos sempre foram escassos, as coleções privadas com expressão pública são raras. O colecionismo foi condicionado pela escala limitada da nossa economia, pela nossa posição periférica na Europa. De assinalar ainda que, na sua grande maioria, os colecionadores portugueses preferem manter o seu anonimato, sendo, por isso, muito difícil o seu rastreio. A primeira tentativa que houve de inventariar as coleções portuguesas foi feita somente nos anos 60, no final dos anos 60, em 1969, em que houve um estudo feito por Artur Guedes e Fernando Nobre, e deste estudo resultou a publicação de 2 catálogos e 2 importantes exposições que se fizeram nessa altura na Sociedade Nacional das Belas Artes em Lisboa, mas isto só no final dos anos 60. Vejam tão tarde que isto foi. Depois, em 1973, é editado um dicionário de pintura portuguesa por Mário Tavares Chicó, Armando Vieira dos Santos e o professor José Augusto de França, e nessa altura há uma tentativa também de rastrear o início do colecionismo em Portugal. Há notícias no século XVI de algumas pinturas flamengas e é engraçado que nessa altura se dá destaque a uma pintura de São Jerónimo de Dürer que
atualmente se encontra, é uma das obras importantes no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa. Esta obra pertenceu a Rodrigues Fernandes, que foi um feitor de Antuérpia. No entanto, não podemos ainda falar, nesta altura, de um colecionismo de pintura continuado. Nesse mesmo dicionário enumeram-se depois, mais tarde, no século XVIII, várias coleções, todas elas feitas por membros da aristocracia e por alguns membros do clero, dando-se destaque aos duques de Cadaval e Aveiro, aos marqueses de Fontes e Abrantes, aos marqueses de Fronteira e de Tancos, aos condes de Ericeira, de Vila Nova de Tarouca, marquês de Marialva, etc., etc., etc. No século XIX, surgem outros colecionadores em Portugal. E agora, nesta altura, também é importante frisar o século XIX, porque estes colecionadores vão aparecer no Porto. E no Porto porquê? São colecionadores ingleses que estão radicados no Porto e que estão muito ligados ao comércio do vinho do Porto. E desses colecionadores interessa destacar João Allen, porque a coleção dele foi dar origem exatamente a um museu que ainda hoje existe, que é um museu municipal portuense. Nessa altura, no século XIX, destaca-se também o papel muito importante do rei consorte, casado com a rainha Dona Maria II, o rei Dom Fernando, da dinastia Saxe-Coburgo-Gotha, que teve, de facto, nessa altura, um papel muito impulsionador das artes em Portugal. No final do século XIX, continuam-se a destacar apenas coleções ligadas à aristocracia e às finanças. No século XX, começam-se a destacar já alguns colecionadores, entre eles alguns médicos, como Anastácio Gonçalves, que tem uma casa-museu em Lisboa, com uma importante coleção de pintura e de porcelana. Martins da Silva, também médico, e depois de outros industriais. No entanto, é só nos anos 80 e nos anos 90 que começaram a sair alguns artigos sobre coleções particulares nas revistas Artes e Leilões e na revista Arte Ibérica. Coleções de alguns artistas, como o Gaetan, como o leiloeiro Cabral Moncada, Vítor Assunção, António Pinto da Fonseca, o professor José Augusto de França, que constituiu uma coleção que ele dizia que não era colecionador. As coisas chegavam-lhe às mãos pela relação, pela sua vivência, mas, no entanto, tem uma importante coleção. Até que chegamos a colecionadores como Francisco Capelo e José Ebrard, que foram, de facto, considerados dos maiores investidores em Portugal no colecionismo. Já no século XXI, entre 2004 e 2011, com a publicação da revista El Mais Arte, foram identificados mais colecionadores particulares, como o banqueiro João Rendeiro, que constituiu a importante coleção da Ellipse Foundation, que é uma coleção de arte contemporânea extraordinária, que neste momento se encontra numa situação um pouco difícil. Esperemos que continue em Portugal, que não seja vendida. A coleção do advogado Luís Sarga Leal, que também é uma coleção que está, apesar de pertencer a uma associação de advogados, tem uma atividade, digamos, quase museológica, porque faz exposições, porque faz publicações, e é também uma importante coleção. A coleção de João Sequeira Batista, José Carlos Santana Pinto, Isabel Lopes Vaz e tantas outras coleções. No entanto, todas elas coleções muito, muito diversificadas. E isto para resumirmos o que chegou à conclusão num artigo que foi publicado no The International Art Markets em 2008, um artigo que se intitulava The Essential Guide for Collectors and Investors, que concluía que Portugal, sendo um país de fracos recursos económicos, não houve, nem há muitos colecionadores privados com capacidade para fazer uma coleção coerente. Os colecionadores eram conservadores, exceções feitas a João Rendeiro, da Ellipse Foundation, a José Ebrard e a Francisco Capelo. Mas mesmo estes, apesar de excepcionais, não tiveram influência suficiente para alterar o mercado nacional. Isto é verdade. As nossas galerias
e o nosso mercado de arte em Portugal é um mercado que continua a ser, ainda hoje, e agora mais com estas sucessivas crises que temos desde 2011, é um mercado que ainda não se afirmou. O mercado de arte é muito difícil. As nossas galerias sobrevivem porque vão às feiras internacionais e é assim que conseguem. Porque com o mercado nacional é quase impossível sobreviverem. E as coleções, só para terminar esta breve apanhada das coleções em Portugal, as coleções em Portugal fizeram-se de 4 maneiras. Ou coleções feitas por artistas, e destaco a do Gaetan, que fez uma coleção importantíssima, a do Pedro Cabrita Reis, que fez também uma coleção muito importante e que neste momento pode ser vista, não pode ser vista, mas faz parte do acervo do MAT, porque foi comprada pelo Museu de Eletricidade, a grande parte da coleção, e a coleção que ainda não está em público, do artista Julião Sarmento, que recentemente faleceu, e que está também em preparação à abertura de um centro. O Julião, ainda em vida, conseguiu estabelecer um protocolo com a Câmara de Lisboa e neste momento está em construção o museu, e esperemos que em breve ele possa ser aberto ao público. Feita esta primeira introdução, passarei a analisar o perfil do José Berardo, que é o que me traz aqui, que é o colecionador que fez a coleção, que neste momento está exposta no Centro Cultural de Belém, no Museu Coleção Berardo. E para isso, e para que percebam bem o contexto deste colecionador e desta coleção em Portugal, eu achei importante trazer-vos e dar-vos a conhecer alguns dados biográficos do comendador José Berardo, porque, de facto, é um colecionador diferente dos que falámos aqui. É uma coleção, ele fez uma coleção que não tem a ver com o gosto pessoal dele. É uma coleção que não foi primeiro uma coleção para ser vivida na sua casa, mas foi uma coleção que foi sempre, desde o início, pensada que seria, um dia mais tarde, uma coleção para ser vista pelo público. Isto porque as raízes dele, ele era uma pessoa muito humilde, descende de uma família muito humilde, e ele diz frequentemente, em todas as inaugurações que vai, sempre que lhe pedem para falar e que lhe perguntam porque é que ele constituiu a coleção, ele diz que desde sempre se interessou por todo o tipo de coleções. Ele colecionava postais na Ilha da Madeira, selos, coisas pequeninas, e sempre se interessou muito por ir a museus. E na Madeira, muitas vezes não tinha dinheiro para visitar as exposições e para ver os museus. E, portanto, ele achou que um dia mais tarde, se pudesse, queria ter coleções. Ele tem variedíssimas, para além da coleção Berardo, que está no Museu Coleção de Berardo. Ele tem imensas coleções e tem imensos museus particulares. Com este foi diferente, que estabeleceu um protocolo com o Estado. Portanto, eu vou passar a dar-vos alguns dados biográficos de José Berardo. José Berardo insere-se no perfil de colecionador por excelência. Segundo a revista Art Review, na rúbrica Power 60, em 2009, foi considerado um dos maiores investidores da atualidade. Em 5 anos, o comendador investiu cerca de 50 milhões de euros em obras de arte, nesta coleção, que agora está no museu. José Manuel Rodrigues Berardo nasceu a 4 de julho de 1944, na Ilha da Madeira. Foi o 7º filho de uma família de origens muito humildes. Em 1963, com muito pouca instrução, apenas com a 4ª classe, ele mal sabe ler, e sem falar uma única palavra de inglês, emigrou para a África do Sul, onde trabalhou em diversas atividades, desde a agricultura ao comércio, até que entrou nos negócios das minas, onde começou a fazer algum dinheiro pela mão do seu amigo Horácio Roque, também ele um self-made man, que o ajudou a consolidar-se neste meio dos negócios.
diversificou rapidamente os seus negócios e que se espalharam não só pelos diamantes, como pelo petróleo, mármore, granito, telecomunicações, material informático, mercado acionista, chegando mesmo a ter um banco na África do Sul. Portanto, isto é para verem como ele é a personalidade de José Brado. É um homem que não tem instrução, é um homem extremamente inteligente, que é disléxico, tem imensa dificuldade em falar, mas que tem uma lucidez e consegue rodear-se de pessoas que conseguem fazer aquilo que ele idealiza. E é uma capacidade muito importante. Ele sabe se rodear das pessoas certas para chegar aonde quer. Na segunda metade dos anos 80, ele decide diversificar a localização das suas atividades, que estavam centradas na África do Sul, e intensifica as viagens ao Canadá, a Portugal e à Austrália. E onde rapidamente começa a expandir os seus negócios, não só no campo dos minérios, como também no gás natural e nos vinhos. Em 1987, com o seu amigo Horácio Roque, compra a primeira fábrica em Portugal, da indústria tabaqueira, que ele compra na Ilha da Madeira. E a partir daí, durante a década de 80 e 90, começa a diversificar os seus negócios em Portugal. Nas áreas da comunicação social, do turismo, imobiliário, alimentação, vinhos, tabaco, banca, e é um dos fundadores de um dos bancos, o Banif, em Lisboa. Este negócio dos vinhos cresceu de tal maneira que hoje em dia é o maior produtor de vinhos em Portugal. O seu interesse pela arte moderna e contemporânea nasce ainda na África do Sul, através dos seus amigos. Nessa altura começa a visitar museus, galerias e a comprar arte sul-africana antes e depois do apartheid. Fez uma coleção de gosto pessoal, mas que estava muito centrada em questões políticas e em questões sociais. Quando chega a Lisboa, quando se radica em Lisboa, nos anos 90, ele tem este desejo de criar uma coleção de arte moderna e contemporânea, porque, de facto, em Portugal não existia nenhum museu de arte moderna e contemporânea. Serralves só abriu em 99 e, portanto, ele tinha este sonho de trazer e de colocar Lisboa, tornar Lisboa também um centro de cosmopolita e que os portugueses pudessem virar-se um pouco também para a arte moderna e contemporânea. Para isso, ele idealizou constituir esta coleção, mas como não tinha conhecimentos suficientes para realizar uma empreitada deste calibre, ligou-se a Francisco Capelo, que era também seu advogado e que desde sempre um estudioso de arte moderna e de contemporânea. E delegou nele a orientação desta coleção. E, portanto, podemos dizer que Francisco Capelo foi entre 93 e 99, que é a altura em que se constitui esta coleção. 80% das obras foram compradas nestes 6 anos. O Francisco Capelo foi, de facto, o braço direito do José Brado. Foi ele o homem de plena confiança, foi ele o arquiteto da coleção e, portanto, o José Brado depositou nele inteira confiança. E a coleção Brado foi, desde a sua formação, pensada com fins museológicos. As obras foram adquiridas não para coabitarem com o colecionador, mas antes para permitirem uma leitura criteriosa dos principais movimentos artísticos do século XX e do século XXI. Este forte cariz museológico e o fim didático desta coleção, pensada para a sociedade onde se insere, leva, segundo as palavras do próprio colecionador, a que o seu sonho possa também ser o sonho dos outros. E é, de facto, este sonho dos outros que traça o destino de qualquer coleção e que assegura um lugar na comunidade. Isto são palavras e o pensamento de José Brado. Desta forma, José Brado quer assegurar um lugar na comunidade. Desta forma, ele vai combinar a sua paixão pelas artes
com uma responsabilidade social que normalmente era dada a classes mais da aristocracia, mais as classes do poder, mas que nesta altura é ele que toma, que vai dominar e que vai alterar assim um bocadinho as regras do jogo. E vai ter este papel social de dotar Portugal de uma coleção que não tinha. Para Francisco Capelo, os atributos de raridade, poder e influência associados à arte e à sua vitória sobre o tempo inscrevem publicamente o nome do colecionador na história da coleção em Portugal e passa a citar Francisco Capelo. Através da arte, que permanece para além da morte, o colecionador continua a falar e a influenciar os vivos. No fundo, Francisco Capelo acha que é uma forma do colecionador ficar para a posteridade, lembrado para a posteridade, porque ele vai continuar a falar pelas obras que vão continuar no museu após a sua morte. A coleção de arte moderna e contemporânea, conhecida por Museu Coleção Berardo, pertence atualmente a uma associação, que é a Associação Coleção Berardo, e que foi instituída em 1996 e que tinha, desde o seu início, como objetivos e de acordo com o artigo 2º, capítulo 1º, promover, divulgar e fomentar a coleção para além da instalação de um ou mais museus de arte. Um ou mais museus de arte, porque esta associação não tem só a coleção que está no Museu Coleção Berardo, é também detentora de todas as outras coleções do Comendador. A coleção de azulejos, a coleção de cerâmica, da arte africana, etc, etc. De acordo com os seus estatutos, foi defendido um sentido museológico da coleção e prevista a possibilidade da venda das suas obras, o que nunca aconteceu até agora. Até este momento nunca aconteceu vender-se nenhuma das obras da coleção. Inicialmente, a coleção Berardo centrou-se em obras do pós-Segunda Guerra Mundial. Francisco Capelo definiu a data de 1945 como um marco importante, porque, dadas as mudanças significativas que se deram nessa altura, relativamente aos centros de expressões artísticas, que passaram de Paris para Nova Iorque, e também para os movimentos artísticos que surgiram nessa altura nos Estados Unidos, o expressionismo abstrato, que veio influenciar muitos artistas durante todo o século XX e até atualmente. Mais tarde, depois de 1997, a coleção alargou o seu horizonte temporal até aos primórdios do modernismo e cobrir os principais movimentos e os seus protagonistas, facultando uma leitura articulada das diversas correntes originais e originais dos diferentes países europeus e americanos, abrangendo os artistas que marcaram o início do século, passando até aos desenvolvimentos mais recentes da criação artística contemporânea. Passou a ser o objetivo desta coleção. Portanto, a cobrir todo o século XX até aos nossos dias. Para alcançar este objetivo, Francisco Capelo traçou uma estratégia muito racional para a compra das obras, que se pautava pela escolha de artistas que ele achava que tinham sido extremamente importantes em períodos de mudanças e, portanto, podiam não ser os artistas mais conhecidos e mais importantes, mas foram artistas que, de certa forma, são muito importantes nas mudanças de paradigmas ao longo do século XX. E mais tarde, optou também pela compra de os grandes nomes da história da arte do século XX. E, de facto, nós podemos dizer que a coleção, hoje em dia, tem todos esses grandes nomes. Podem ser vistos em Lisboa. Diferente do que se passa aqui com a coleção de Helga de Aguiar, que tem uma coleção por autores e tem muitas obras de cada autor. A nossa não, e, portanto, é uma coleção que pode mais traçar este panorama cronológico e fazer o percurso de todos os movimentos durante todo o século XX e não tanto um estudo aprofundado das obras desses artistas. Mas é uma coisa que nós podemos fazer agora e que temos tentado fazer no museu, é de facto complementar essa falha autoral. Não na compra, porque atualmente não há compras, não estamos a fazer compras, mas com exposições temporárias. Através das exposições temporárias podemos contemplar e completar essas falhas que a coleção, obviamente, tem. No que diz respeito ao método de aquisição, as compras foram sendo feitas em leilões, em galerias
em alguns períodos de crise e dificuldade económica, algumas galerias foi mesmo possível comprar obras das coleções pessoais dos galeristas, o que foi muito importante e o que explica alguns núcleos muito importantes que a coleção tem, nomeadamente um dos núcleos mais importantes que nós temos em consistência é o da arte povera. Este núcleo foi comprado inteiramente a uma galeria e todas as obras estiveram na primeira exposição que foi feita de arte povera em Itália, na Galeria Bertesca, nessa famosa primeira exposição que a partir daí se deu o nome ao grupo de arte povera, de arte, e que foi denominada e que teve como curador o italiano Germano Celente, que todos nós reconhecemos. A coleção em Portugal foi vista pela primeira vez em 1993, portanto, muito antes de haver qualquer coleção de arte contemporânea. Foi apresentada pela primeira vez, ainda sem se dizer o nome do colecionador, na Galeria Valentim de Carvalho, em 1993. No entanto, foi ainda uma primeira mostra, que era uma pálida amostra do que seria mais tarde a coleção. Mas foi, de certa maneira, importante fazer essa primeira exposição para ver qual era a reação do público português. Nessa primeira exposição foram vistas obras emblemáticas da coleção de Armand, de Balthus, de Lúcio Fontana, Nicolas Stahl, Vieira da Silva, entre outros. E foi muito importante porque, nessa altura, conseguiu-se perceber que houve uma reação muito positiva da parte dos criadores, dos artistas, vai ser um núcleo ainda um bocadinho fechado em Portugal, mas foi importante ter essa primeira sensação. Só 4 anos depois dessa apresentação é que houve e que foi assinado um primeiro protocolo, primeiro com uma Câmara Municipal em Sintra. E nesse primeiro protocolo a coleção passou a estar parcialmente exposta num antigo casino de Sintra, que era um edifício emblemático, com umas dimensões bastante reduzidas para uma coleção desta dimensão, mas muito importante. A primeira diretora foi a Maria Nobre Franco, também ela colecionadora e muito ligada à Galeria Valentim de Carvalho. E foi muito importante porque a partir daí a coleção começou a ser estudada. Começaram-se a fazer as primeiras exposições já com caráter muito museológico. Foram convidados muitos críticos, muitos curadores e muitos artistas que realizaram excelentes exposições em Sintra. Nessa mesma altura em que se realizou esse protocolo em Sintra, foi também possível realizar o primeiro protocolo no Centro Cultural de Belém. E porque o Museu de Sintra era um museu muito pequeno e, tal como este museu ainda não tinha um espaço de reservas, foi negociado com o Centro Cultural de Belém guardar a grande maioria das obras em depósito no Centro Cultural de Belém. O Centro Cultural de Belém, nessa altura, já tinha reservas, mas ainda não tinha umas reservas que pudessem albergar toda a coleção. E esse protocolo permitiu que um espaço de uma garagem enorme que havia, que era uma garagem que estava ligada ao centro de exposições, mas que não era utilizada, fosse transformado num espaço de reservas para obras de arte de grandes dimensões. E, portanto, a partir daí, desde 1996, o Centro de Exposições do Centro Cultural de Belém, ainda não era o Museu Coleção Berardo, tinha aí guardadas as reservas e podia também utilizar as obras da coleção para exposições no museu. A primeira grande exposição que se fez da coleção, e foi uma exposição que já albergava toda a cronologia da exposição, foi feita no ano 2000, no Centro Cultural de Belém. Mas antes disso, organizaram-se algumas exposições da coleção e com o apoio do Centro Cultural de Belém,
algumas exposições da coleção no estrangeiro. E foi muito importante, porque o Centro Cultural Belém não tinha coleção, só fazia exposições temporárias, e tínhamos e temos 9.000 metros quadrados de área de exposição, que é imenso só para exposições temporárias, e, portanto, foi muito importante poder trabalhar com essa coleção, que nos permitiu, desde 1996, estabelecer também trocas e parcerias com outras exposições e com outras coleções, e começar, desde logo, a pôr estas coleções em diálogo. No entanto, como vos tentei demonstrar pelo perfil do colecionador, ele foi sempre uma pessoa muito obstinada e, apesar de ter ficado contente, obviamente, com a abertura do museu em Sintra, não era isso que ele queria. Ele queria, de facto, um museu em Lisboa, na capital, num espaço digno para receber toda a sua coleção. E teve uma luta de 10 anos com todos os ministros, com todos os primeiros ministros, até que, finalmente, conseguiu levar a sua água ao seu moinho, e, como nós dizemos em português, não sei se há este ditado, levar a água ao moinho, é conseguir os seus objetivos, e, finalmente, ele consegue que a coleção fique, e assinar um protocolo com o Estado português, e a coleção fique em regime de comodato no museu, no Centro Cultural de Belém. Estas obras que constituem a coleção e que constituem o comodato, há um núcleo de obras. Não são todas as coleções, houve uma escolha que foi feita pela então diretora do Centro Cultural de Belém. Nessa altura era a Margarida Veiga, quando se fez esta primeira escolha, a arquiteta Margarida Veiga, e que trabalhou juntamente também com a Maria Nobre Franco, e estabeleceram uma primeira lista de obras, e essa lista de obras que se mantém, são 862 obras que constituem as obras que fazem parte da coleção. Hoje em dia a coleção tem mais obras, porque inicialmente a Fundação pôde comprar obras que pertencem à Fundação. Não pertencem à coleção Brard, pertencem à Fundação. É um bocadinho estranho, mas eu já vos vou explicar como é que isto tudo se passou. Portanto, o protocolo é assinado em 2006 e é nessa altura que se cria a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea Coleção Brard, permitindo a instalação em regime de comodato por um período de 10 anos no Centro de Exposições do Centro Cultural de Belém. As obras são estas 862 e são elas que constituem o anexo 3 do protocolo assinado entre o Estado português e a Associação Coleção Brard. Este protocolo foi assinado pela então Ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima, em representação do Estado português, pelo Dr. António Mega Ferreira, em representação do Centro Cultural de Belém, e pelo Comendador Brardo, em representação da Associação Coleção Brardo. Este protocolo tinha como obrigação promover o trabalho de museologia, museografia, preservação, conservação da coleção, da sua divulgação, do seu reforço através de uma política de aquisições, programação de exposições temporárias e outras atividades culturais que são normais a qualquer tipo de instituição museológica. Este protocolo desenvolve-se em 3 cláusulas, é um protocolo relativamente simples, dos quais eu destaco a cláusula 7, que me parece importante, que é a possibilidade do comendador depositar todas as obras das suas outras coleções no Centro Cultural de Belém e de todas as outras entidades que são controladas por ele. E também a cláusula 8, que é uma cláusula que eu acho que era de extrema importância, na qual a Associação concedia o direito de compra da coleção pelo valor estabilizado de 316 milhões de euros, que tinha sido uma primeira avaliação feita em 96 da coleção. Portanto, 10 anos depois, a Associação permitia que o Estado português comprasse e exercesse o direito de compra por este valor estabilizado. Este valor estabilizado
durou entre o dia 1 de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2016, na altura em que terminou estes 10 anos de comodato. Finalmente, o Estado português de 2016 estávamos em crise, o Estado português não comprou a coleção. Quanto a mim foi uma pena, porque hoje em dia a coleção, falei com o Bernardo Pinto de Almeida há pouco tempo e ele diz-me que terá havido uma avaliação de 1.000 milhões de euros para cima e não para baixo. E, portanto, teria sido uma oportunidade fantástica do Estado português poder comprar uma coleção na qual tem investido muito dinheiro, porque durante estes 10 anos a coleção foi posta no CCB, mas é o Estado português que tem financiado todo o funcionamento do museu. A coleção encontrava-se assim em regime aberto, no entanto, este reforço... havia outro ponto que também era importante, desculpem, volto atrás aqui. Estabelecia-se também uma outra cláusula que era importante, que era, estableciam um fundo anual de aquisições, em que o Estado daria 500 milhões de euros anualmente e o Comendador também 500 milhões de euros para compras de obras de arte e para completar a coleção. Esse fundo só foi utilizado até 2009. O reforço que houve na coleção foi de artistas portugueses que estavam mal representados na coleção. Inicialmente tínhamos pouco mais do que algumas obras do Julião Sarmento, Vieira da Silva, e foram, durante estes primeiros anos, de facto, os portugueses foram ingressando na coleção e tem sido muito importante, podem ser expostos lado a lado com artistas importantes e internacionais. Mas e também se fizeram algumas aquisições de obras que, de certa forma, eram importantes para as exposições temporárias que íamos fazendo. E, portanto, íamos adquirindo também obras que eram importantes para a programação. Foi assim criado o Museu Coleção Berardo, um museu com o seu nome, gerido por uma fundação inteiramente subsidiada pelo Estado português. Como vos disse, não foi uma negociação fácil, mas, por seu turno, João Berardo defendeu que não queria constituir mais um museu privado. O seu objetivo não era esse. Queria que o museu fosse um museu para todos os portugueses, que todos o sentissem como seu, e a melhor forma de o fazer era através do Estado português, enquanto mediador e gestor das contribuições individuais. Numa entrevista dada a Carina Bento e a Jean-François Chunier, que foi o primeiro diretor artístico do Museu Coleção Berardo e que foi publicada no roteiro do museu nessa altura, editado pela Thames Hudson, o Comendador Berardo justifica a passagem da sua coleção da esfera privada para a esfera pública da seguinte forma: o meu desejo é que o colecionismo possa ser partilhado por todos, como enriquecimento da atividade humana, fomentando o gosto, o prazer de desfrutar da arte e para que um pequeno país que somos tenha eco cada vez maior no mundo contemporâneo, estético e artístico. A 23 de novembro de 2016, este protocolo foi renovado por mais 6 anos, contados a partir do dia 1 de janeiro de 2017, com renovação automática por períodos iguais, exceto se qualquer das partes o denunciar com antecedência de 6 meses em relação à data do seu termo inicial ou de qualquer das suas renovações. As principais alterações ao contrato inicial foram o fim da gratuidade dos ingressos no museu. O museu, durante os primeiros 10 anos, foi gratuito, por vontade do Comendador, e desde 2017 que não é mais gratuito, há um pagamento a ingresso, ao pagamento de um bilhete. É quase simbólico, porque são 5 euros para visitar o museu todo, mas foi uma imposição do Ministério da Cultura na altura.
Isto porque achavam que todos os museus em Lisboa eram pagos e, portanto, que não fazia sentido o Museu Coleção Berardo não ser pago. E, portanto, desde 2017 que também se paga a entrada no Museu Coleção Berardo. É de facto um valor simbólico, mas como nós temos atingido e também tem havido um crescimento enorme de visitantes, antes da pandemia tínhamos ultrapassado 1 milhão de visitantes por ano, o que para Lisboa, para Madrid não será muito, mas para Lisboa é um número muito bom. Passou a ser também uma fonte de rendimento importante para nós, porque é uma ajuda para a programação do museu. Todo o dinheiro de entrada é utilizado na programação do museu e só na programação do museu. Porque o dinheiro que o Estado português dá é exatamente o mesmo, ou um bocadinho menos do que dava em 2007, quando foi feito este contrato com o Estado português. Nessa altura, as fundações recebiam mais de 30% do que recebem agora. Com a crise em 2011 houve um corte de 30% que nunca mais foi recuperado. E, por outro lado, o museu também tinha um acordo com a Câmara de Lisboa e o dinheiro do jogo, havia uma parte do dinheiro do jogo que também era entregue ao museu para programação e que hoje em dia também já não acontece. Portanto, nesta altura nós estamos, e com a pandemia, com muitas dificuldades em angariar fundos, porque o mecenato ainda é muito difícil em Portugal e é especial e em particular no Museu Coleção Berardo. Portanto, como eu estava a dizer, as principais alterações ao contrato inicial foram este fim da gratuitidade e o valor da opção da compra da coleção. Atualmente, o Estado português continua a ter esse direito de opção de compra, só que o valor já não são os 316 milhões. Se o Estado quiser comprar, tem que manifestar o seu desejo e, por comum acordo, nomeia-se uma leiloeira que faça uma nova avaliação da coleção e o valor que for dado é o valor que será vendido à coleção. Esse valor encontrado não é objeto de negociações. A única coisa que se pode acrescentar aqui é que, se o colecionador achar que esse valor é baixo, está no direito de não vender, e o Estado, se achar que esse valor é muito alto, está no direito de não exercer o seu valor de compra. Portanto, como eu vos disse, foi assinado um novo protocolo, que é uma nova adenda, que é o protocolo que se encontra em vigência e que foi assinado pelo então Ministro da Cultura, pelo Comendador José Berardo, em nome da Associação já também o seu filho, também assinou esta nova adenda, e pelo atual Presidente do CCB, o Dr. Elísio Somaviel. Apesar de toda esta polémica que tem levantado o Museu Berardo, e que com certeza já ouviram falar, eu acho que devemos ultrapassar um bocadinho todas essas polémicas e falar um bocadinho da importância que tem uma coleção como estas para o nosso país, para o nosso pequeno país que é Portugal, sem coleções de arte moderna, sem coleções de arte contemporânea, porque todas as outras coleções que apareceram foi mais tarde. O próprio CAM tinha uma coleção de arte contemporânea muito centrada em artistas portugueses e tinha um pequeno núcleo de arte inglesa, mas nada que se pudesse ter uma ideia do que foi esta criatividade enorme que foi o século XX e que continua a ser. Porque, com o início das vanguardas, de facto, há uma reviravolta, há uma brutal no mundo das artes e, portanto, é muito importante que Portugal possa ter esta coleção, não só como atração turística, que é, sem dúvida, mas também para os próprios portugueses, porque se nunca tinham visto um Picasso em Portugal, nunca tinham visto nenhum nome, nenhum Mondrian, nada, Modigliani, nada. E, de facto, a coleção tem todos esses nomes.
Portanto, apesar de todas as vozes que se levantaram contra este acordo e que, sem dúvida, têm algumas fragilidades, é um facto inegável que a coleção Berardo se reveste de enorme importância no programa cultural do nosso país. O espaço geográfico onde está agora instalado, a coleção Berardo, é uma zona privilegiada de Lisboa. Belém é um eixo turístico importantíssimo do país e a diversidade da oferta cultural nesta zona é uma vantagem acrescida. A constituição desta coleção internacional de arte moderna e contemporânea do século XX e XXI foi um dos acontecimentos mais importantes na história do colecionismo em Portugal. Pela primeira vez em Portugal, o público teve acesso permanente aos primeiros movimentos artísticos que marcaram o início do século XX e aos seus desenvolvimentos durante todo esse século, sendo a partir de então igualmente possível apresentar as obras da coleção em diálogo com outras coleções nacionais e internacionais. Também o facto de se constituir em Portugal uma coleção internacional de arte contemporânea com a importância e o nível da coleção Berardo tem, do ponto de vista social e cultural no nosso país, uma enorme relevância. Primeiro, porque o facto de se poder constituir uma coleção como estas em Portugal demonstra que a arte contemporânea já não é um privilégio e um património exclusivo dos grandes centros artísticos. Estamos já perante um processo de globalização da arte que permite que um colecionador esclarecido e com meios possa, em qualquer parte do mundo, fazer uma coleção de arte com capacidade de se afirmar no circuito internacional e até no mercado de arte contemporânea. Por outro lado, o facto de esta coleção, a primeira coleção de arte contemporânea internacional no nosso país, se constituir apenas na última década do século XX, mostra bem o atraso de Portugal face ao panorama global da criação e circulação cultural contemporânea. É consensual que Portugal, no contexto internacional, ao longo do século XX, era considerado um país com desenvolvimento intermédio, um país periférico, sem poder económico, sem poder político, militar ou cultural. Este atraso pode explicar-se, em parte, porque o fascismo português, não tendo sido dos mais ferozes, arrastou-se por um enorme período de tempo, entre 1926 e 74, 48 anos, mantendo Portugal num isolamento em relação às correntes internacionais que iam fazendo história da modernidade. Por outro lado, a população, na sua generalidade, tinha um baixo nível de escolaridade, de informação pública e mesmo as classes sociais mais favorecidas eram de um enorme conservadorismo cultural. A Revolução de 74, passado o período revolucionário de grande instabilidade política e sociológica e ideológica, possibilitou uma mudança social e cultural substancial. Uma nova conjuntura que, nos anos 80, viabilizou o aparecimento de uma nova vaga de criadores e agentes culturais, artistas, galeristas, críticos, que vieram dinamizar a cena artística nacional, o que, aliás, acompanhou a tendência internacional da década dos anos 80. E assistimos a um crescimento do interesse pelas artes plásticas, nomeadamente um grande interesse pela arte moderna e contemporânea. De certa forma, podemos dizer que a constituição da coleção Berardo, nesta época, contribuiu de forma significativa para a animação cultural do nosso país e para a internacionalização da cena artística portuguesa. Como a coleção Berardo bem demonstra, através do seu caráter internacional, a arte de vanguarda realiza possibilidades estéticas até aí nunca imaginadas. A arte moderna está repleta de descontinuidades e de continuidades, rupturas e estabilidades, e essa leitura é-nos possibilitada pela coleção Berardo, que nos mostra que há um feedback contínuo da nova arte, tornando a nossa compreensão da história da arte multidimensional. O seu alcance é imenso, uma verdadeira demonstração da grandeza criativa das artes visuais do século XX em toda a sua complexidade e em toda a sua contradição. A coleção Berardo é uma importante revelação desta dialética não resolvida que atravessa a arte moderna e o mundo moderno que simboliza. A coleção exemplifica de forma brilhante essa dialética, o conflito entre a abstração e a figuração que percorre todo o século XX, nomeadamente, a título de exemplo, a coleção tem obras fabulosas
como a obra de artistas que não são tão conhecidos como Jorge Vantagerloo, numa obra de Studies, em que nós conseguimos de facto ver exatamente essa passagem da figuração para a abstração, em que há uma tentativa de integrar o humano no abstrato, quando o humano se desintegra como uma sugestão ou aparência. Temos exemplos como em obras de Mark Roth que nos afirma, o próprio artista que nos afirma que as suas pinturas abstratas transmitem uma emoção trágica e que não são exercícios de cor como nós pensamos à partida e que não devem ser experienciadas como pinturas puristas, mas sim como pinturas humanistas. Tudo isso está... Temos exemplos fantásticos na coleção Berardo e toda essa dialética, toda essa criatividade pode ser percebida e experienciada numa visita ao museu. No seu conjunto, a coleção é um registro, de facto, um registro psicológico magnífico da mentalidade moderna e de toda a sua ambivalência. A coleção Berardo assinala assim a nova maturidade cultural portuguesa, uma nova atitude voltada para o futuro e para o mundo moderno. A coleção atraiu para Portugal a atenção e a reflexão e a interpretação internacional sobre a arte, porque a compreensão da história da arte do século XX não pode ser feita sem o estudo cuidado das suas obras. A coleção tem uma enorme abrangência que inclui não só grandes nomes da história da arte do século XX, como também figuras menores, mas que foram de facto marcantes em períodos de ruptura. A pretexto de uma coleção particular de âmbito internacional, foi possível o museu desenvolver um trabalho em torno da arte moderna e contemporânea, colocando em diálogo a arte portuguesa com a arte internacional, beneficiando do trabalho de vários especialistas nacionais e estrangeiros que colaboraram connosco e que, com novas interpretações das suas obras, abriram assim novos caminhos conceptuais, revitalizando as artes, permitindo novas abordagens de obras da coleção e acentuando este caráter do museu como dispositivo de reflexão que acreditamos ser uma das suas principais funções. A coleção Berardo é uma coleção de parâmetros clássicos, maioritariamente composta por pintura e escultura. Temos algumas obras de vídeo que foram mais recentemente adquiridas, algumas instalações poucas, algumas fotografias, mas maioritariamente é uma coleção de pintura e escultura. Técnicas que muitos ao longo do século XX e XXI reunificaram a sua morte, mas que, pelo menos nas suas formas, nas suas formas mais tradicionais, mas que, no entanto, nem mesmo os novos materiais utilizados, nem mesmo as novas imagens eletrónicas que invadem o nosso cotidiano, foram capazes de aniquilar estas tradicionais pinturas e esculturas, que foram persistindo ao longo dos tempos e que foram mesmo reforçadas nos anos 80 e 90 e de que a coleção tem fabulosos exemplos. E que vieram, de facto, estas obras dos anos 80 e 90 que foram uma resposta ao caráter fortemente cerebral e pictorialmente puro do conceptualismo dos anos 70. De facto, estes anos 80 testemunharam o aparecimento de novas correntes de pintura, sobretudo na Alemanha e em Itália, que foram capazes de tudo explorar, fundindo memórias públicas com fantasias privadas. Com esta enorme variedade de possibilidades que a arte do final do século XX e início do século XXI pode abarcar e de que a coleção Berardo é testemunho e que vão desde mensagens eletrónicas de Holzer, às esculturas kits de Kunz, às meditações... Eu vou acelerar um bocadinho. Eu depois passo só as imagens muito rapidamente, mas eu estou quase a terminar. As meditações sobre a história da arte de Kiefer e Middendorf, às fantasias oníricas de Clemente sobre o corpo humano e todas essas emoções tão partilhadas por muitos outros artistas, ligados... e muitos outros exemplos que a coleção Berardo poderia também citar, podemos dizer que esta enorme variedade que nos interpela de formas tão diversas da arte do nosso tempo é reveladora, não tanto como um conjunto de preocupações coletivas, mas sobretudo como uma enorme liberdade individual. De certa forma, estamos a assistir em termos artísticos e culturais a um novo mundo multipolar,
em que zonas geográficas não centrais podem encontrar modos muito próprios de afirmação de intervenção. Assim, ao lado dos tradicionais centros e das respectivas áreas de influência, emergem novos centros cuja crescente visibilidade vem trazendo nova animação e novas tensões às fronteiras do mundo da arte. É o próprio processo de globalização que tende a tornar cada vez mais visível e notória a diversidade das áreas geográficas de produção e circulação artística. Neste novo mundo da arte, mais descentralizado, poderia haver lugar para centros artísticos como Portugal, mas para tal seria necessário gerir discursos e estratégias culturais mais adequadas. Para terminar, quero só salientar o importante trabalho que o Serviço Educativo do Museu Coleção Brardo tem vindo a realizar, que tem organizado inúmeras atividades em torno das exposições temporárias e em torno da coleção, maximizando as potencialidades educativas da nossa coleção, nomeadamente organizando palestras, conferências, lançamentos de livros, cursos de História da Arte, que eram feitas muitos cursos no museu e que agora, durante a pandemia, começámos a fazer cursos online também, visitas online, e para isso tivemos a ajuda de inúmeros especialistas que têm tido contribuições fantásticas para estudarmos a coleção. Porque achamos que todas as mudanças que ocorrem numa cidade são dadas a conhecer pelos museus e através das suas coleções. No caso do Museu Coleção Brardo, através da nossa coleção, que contempla todos os artistas do século XX até à atualidade. E, portanto, a nossa política tem sido envolver o público como um eixo estruturante da nossa programação, abrindo o museu a todas as classes, a todos os tipos de sociedade, a todos os grupos da sociedade, envolver ao máximo e incluir ao máximo. Temos projetos com crianças com deficientes, com crianças de estratos sociais mais baixos. Iniciámos um projeto com a Casa Pia, em que os alunos sentem um projeto que nós chamamos a sua casa. Eles vão todos os sábados ao museu, passam a tarde no museu, que para eles é muito importante, porque a maior parte destas crianças têm famílias muito destruturadas e sentem já o museu como a sua casa. E no final do ano eles são convidados a fazerem eles próprios uma exposição no museu. E, portanto, tem sido de uma enorme abertura. E, portanto, eu não quero alongar mais. A nossa programação é pensada para crianças a partir dos 2 anos. Já fizemos projetos para crianças mais pequeninas, mas são mais esporádicos, sistematicamente desde os 2 anos até à terceira idade. Eu, se calhar, agora passava só muito rapidamente algumas imagens do museu, que não sei se muitos, se calhar, não conhecem, não tiveram ainda a oportunidade de ir a Lisboa, das salas das exposições, e muito rapidamente para verem como, de facto, é uma viagem pelo século XIX, que eu ainda poderia fazer aqui, e pelo século XX e pelo século XXI, que eu ainda poderia fazer aqui, mas que não me vou alongar, e que é mais proveitoso se forem ao museu e se experienciarem, porque o museu, eu continuo ainda a defender o museu em si. E as obras? Não está a andar? Não, é esta. Aqui é uma das entradas do museu, é uma escultura de buffet que está na entrada. Inicialmente, nós, quando abrimos o museu, isto só muito rapidamente, houve um concurso de esculturas para escultores portugueses, em que convidámos os artistas a fazerem uma escultura para a entrada do museu. Houve um concurso e o resultado foi tão bom que o museu depois acabou por adquirir. Houve um vencedor, que foi a Joana Vasconcelos, que fez
uma escultura que é feita com garrafas e, no fundo, tem a ver com uma das obras do porte-bouteille de Marcel Duchamp, da coleção, e que ela pensou para as duas entradas do museu. O museu tem esta entrada, que é pela praça do museu, e tem outra entrada pelo jardim d'água. E ela pensou o porte-bouteille como dois candelabros feitos com garrafas de vinho do comendador. Mas agora, neste momento, temos esta escultura do Dubuffet. Esta é a outra entrada do Museu do Tal Jardim d'Água, por onde se pode entrar, onde temos muitas das esculturas. Esta é de Alberto Carneiro, que também foi feita fez parte desse concurso. Esta é a mais recente, foi uma última doação da Cristina Ataíde ao museu, de uma exposição que foi feita já este ano, e que a Cristina doou e que vai estar exposta. Este ano vai haver um intercâmbio entre Portugal e França e vai estar no Jardim das Tulherias, em Paris. Fernanda Fragateiro também fez parte do concurso. Pronto, agora a entrada do museu, eu vou passar muito rapidamente, porque esta obra é do Pedro Carvalho Reis, não pertence à coleção, mas nós, na entrada do museu, normalmente temos sempre uma obra que esteja relacionada com as exposições temporárias. E neste momento temos uma exposição que se chama Matéria Luminal, uma exposição comissariada pelo Sérgio Má, e que é só sobre artistas portugueses que desde os anos 60 têm trabalhado a luz. É uma exposição muito interessante e que tem obras históricas fantásticas, desde os anos 60 até à atualidade. Esta é da Joana Vasconcelos, faz parte da coleção. No piso 2 temos a parte mais antiga da coleção, que é o início do século XX e que vai percorrendo todos os movimentos. Pronto, agora vou passar tudo muito rapidamente, mas vai seguindo cubismo, estamos no construtivismo, e temos construtivismo puro, temos o construtivismo na Europa. Esta sala dedicada só a Marcel Duchamp e ao dadaísmo, de estilo mondriano, e por aí fora. Esta é a famosa obra que eu vos falei, de Vanda Gardou, que faz esta passagem e que, no fundo, é simbólica desta passagem sempre da figuração para a abstração. Bauhaus, etc, etc. Esse realismo é um dos movimentos mais importantes da coleção e que está muito, muito, muito bem representado. Picasso, aqui que pusemos ao lado da Louise Bourgeois, que estão duas obras em Tiago. A exposição, apesar de ser cronológica, muitas vezes depois confronta artistas de gerações diferentes, mas que têm as mesmas preocupações. Os informalismos, toda a abstração com os informalismos, depois a figuração, e fazemos sempre esta passagem da abstração para a figuração no pós-guerra. De novo, o nosso Bacon, que é um dos elixir da coleção. Figuração existencialista. Os expressionismos americanos. Solares, Riopel, tudo isso. A passagem que se faz para o optical art, a abstração. No fundo, isto é quase como uma visita para um compêndio. É muito importante porque nós conseguimos sempre também adaptar as visitas das escolas à nossa coleção. Os pós-dadaísmos, depois esta sala dedicada ao Warhol, é muito importante também o núcleo da pop. Bom, acelere. A pop nunca mais acabamos. Em França, o novo realismo, o descolagismo. Aqui já estamos em baixo, na parte do minimalismo, conceptualismos, etc.
temos sempre a possibilidade de pôr, isto é uma obra do Calhau, Pires Vieira, em conjunto com as obras mais internacionais, pós-minimalismos, o nosso Richard Serra, uma pequenina sala de fluxos, com algumas coisas do fluxo, de artistas do fluxo, que uma sala dedicada às mulheres e mulheres dos anos 60, 70 e toda. E pronto, aqui são já salas finais de pintura, de escultura. Aqui, esta sala da Transvanguarda italiana. E aqui salas mais contemporâneas. Esta também é uma obra recentemente doada pelo Pires Vieira, Rui Chaves. Aqui é o Neo Geo, esta com muitas obras do Cabrita Reis, esta de Cabrita de Reis, esta também. É bom, isto tudo. Espero que tenham ficado com vontade de visitar Lisboa e pronto, e espero que tenham percebido e que eu tenha conseguido resumir um pouco como toda esta história da coleção, que apesar de controversa é muito importante e que nós faremos os possíveis para não a perder e que ela possa continuar em Lisboa e em Portugal.